Agora eu gostaria de introduzir o próximo áudio, uma participação especial, diria assim também, do professor e psicólogo Tiago Oliari Ribeiro. Ele é psicólogo formado pela UFPR, mestre em neuropsicofarmacologia pela UFPR também, professor de neurociências e psicologia e terapeuta ACT. Ele vai trazer um pouco da visão dele sobre a temática. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de quando você está ouvindo isso. Queria primeiro agradecer o convite, saudar o professor Robson, que está aqui presente, que está aí presente, eu que não estou presente. Eu sou um ser extracorpóreo nesse exato momento, gravando em outro espaço e tempo. Eu imagino que o professor Robson está levando tudo de uma forma magistral, e eu vou trazer os meus 2 centavos da análise do comportamento para pensar o fenômeno suicida. E não só da análise do comportamento, mas quando a gente pensa em suicídio, até é interessante que o host Sadi mostrou pra gente, não sei se vocês têm apelidos, vai ser Sadi agora, porque é como eu te conheço. É, trouxe como combater o suicídio. Isso é bastante interessante quando a gente pensa de um ponto de vista da análise do comportamento, porque a gente sempre pensa qualquer tipo de ação que uma pessoa comete a partir da função que ela estabelece na vida de um indivíduo. Eu quero dizer que, como analista do comportamento, talvez eu não queira combater alguns suicídios. Isso pode chocar um pouco, porque eu, enquanto psicólogo, então, enquanto professor de psicologia, e quanto clínico em psicologia que trabalha com quadros depressivos, que atende crises suicidas, eu não nem sempre eu quero combater uma crise suicida. Quer dizer, não dentro da minha clínica, mas num aspecto mais abstrato, nem sempre eu preciso combater uma crise suicida, uma tentativa de suicídio. Se a gente pensar, existem culturas orientalistas que o suicídio ele faz parte de uma construção de honra, ou ainda o sacrifício que algumas pessoas colocam podem ser vistos também como suicídio, assim. O suicídio não é necessariamente algo patológico. O suicídio é o ato de tirar a própria vida. Isso não é necessariamente patológico. Isso pode ser doente, isso pode ser patológico, mas não é necessariamente patológico. O suicídio pode cumprir diversas funções na vida dos indivíduos. E quando ela cumpre uma função mais patológica, pra gente daí é um problema. E quando o suicídio costuma, para análise do comportamento, cumprir essa função mais patológica? Porque suicídio é a solução mais lógica que existe. Não tem como questionar que um suicida está sendo lógico. É, se a minha vida está uma droga, se eu estou sofrendo sem parar, se eu não sinto mais prazer, nem felicidade, nem vontade, que é o que acontece dentro de um quadro depressivo. Se eu não tenho nada na minha vida, qual é o jeito mais fácil de resolver isso? Mais fácil é morrendo. Porque daí eu paro de sofrer. No momento em que eu morro, eu paro de sofrer. O pensamento que leva ao suicídio, a lógica que leva ao suicídio, é uma lógica muito simples e muito ok, assim. Realmente resolve o suicídio. Nesse momento, a gente tem uma estrutura patológica porque a pessoa está se tentando morrer para resolver uma problemática que poderia ser resolvida de uma forma muito menos destrutiva. Muito mais tranquila, talvez não, mas menos destrutiva. Menos permanente, talvez a gente pode chamar. O suicídio resolve tudo. O suicídio resolve uma gripe, o suicídio resolve dificuldade em comer brócolis. O suicídio resolve não conseguir passar de uma fase. O suicídio resolve o fato de eu ser ainda bronze no LoL. O suicídio, eu sou. O suicídio, ele resolve qualquer coisa, mas ele não resolve nada, porque ele tem que ser uma resolução para o indivíduo. Só que esse indivíduo para de existir. E assumindo a perspectiva materialista, no momento em que você morre, você mais não existe mais. E não existir não é um alívio, é a não existência. É o negativo da existência. Então não existe solução no suicídio. Ou seja, o suicídio soluciona tudo e não soluciona nada. Aqui a gente tem um suicídio que é patológico. É como usar uma bala de canhão para conter um protesto. É possível? É possível. Vai parar o protesto? Vai. Mas vai destruir tudo junto. É usar uma bomba nuclear para lidar com um cara assaltando uma rua, assim. A gente tem outras formas de modificar a vida dos indivíduos e fazê-las serem mais dignas. E eu quero que você perceba que eu tô trazendo eventos tipo a sua vida tá uma droga, blá blá blá, não consigo passar de fase no joguinho, sei lá. Porque a gente não pode jamais excluir o fato social ligado ao suicídio.
Sofrimentos de nível social são super importantes para a condição de suicídio. O suicídio hoje é super prevalente na geração Z. O suicídio tem aumentado significativamente, ele aumenta significativamente quando existem sofrimentos econômicos, quando as pessoas passam pelas revoluções tecnológicas como estão acontecendo agora. Os suicídios, eles são um fenômeno ligado diretamente à economia, à qualidade de alimentação das pessoas, à qualidade de casa, à possibilidade de relacionamento, porque a gente tem tudo isso a partir do dinheiro. E a gente precisa de dinheiro. E quando a gente não tem dinheiro, a gente não tem praticamente mais nada. Ao menos tem alguém com dinheiro para ajudar a gente. Ou a gente vive numa comunidade hippie, sei lá. Nesse sentido, quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que pensar tanto nas determinantes sociais, quanto pensar que o ato em si é só um ato, pelo menos para análise do comportamento. Mas qual é a tentativa a partir desse ato? O que ele significa, não o que ele significa, né? Mas qual é a função dele na vida do indivíduo? Porque eu posso achar outras coisas que resolvem as mesmas problemáticas que eu trouxe. E daí a gente tem um processo de tratamento a partir da análise do comportamento, buscando a função desses atos. Eu queria trazer só esse olhar um pouco social. Eu imagino que o Robson já trouxe um pouco isso, que a sociologia trabalha o suicídio porque ele é um fenômeno social. E eu queria também trazer um pouco a ideia de todo suicídio é realmente algo doente? Todo suicídio deve ser parado? Suicídio é realmente o tempo todo ligado a um adoecimento mental? Um sofrimento psíquico? Ou a gente está sendo só meio moralistas e cristãos demais ao pensar sobre isso? Fica a minha reflexão. Um beijo a todos que ouviram. Olha aí, muito obrigado, professor Tiago, que no momento da gravação é bronze no LoL, e trouxe essa visão aí incrível da comportamental. E gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acham. Eu queria falar também uma frase que ele falou sobre a bala de canhão quando tem um protesto. O próprio Robbie Williams, numa mesa de conversa, ele fala: o suicídio é uma solução permanente para problemas temporários, sabe? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre as perguntas que ele fez, os pontos de vista que ele trouxe. Todo suicídio deve ser combatido? Pesado, né? Forte. Eu trouxe o que eu tava pensando em falar sobre problemas temporários, basicamente também o que o Thiago falou do suicídio impulsivo, né? Aquele que, tipo, você toma uma atitude extrema pra uma coisa que pode ser do momento, assim, que não necessitaria dessa atitude extrema. Não é uma situação extrema para essa resposta extrema, entende? Eu ia perguntar a mesma coisa pro professor mais cedo, que era sobre o que o Thiago falou, de se necessariamente uma pessoa que comete suicídio ela tem uma patologia. Eu imaginava que talvez não, porque como o Lorenzo falou, pode ser uma coisa no momento, sei lá, sabe? A pessoa tá numa situação muito estressante, ela não consegue raciocinar direito e ela acaba achando que essa é a única saída. Então, talvez não tivesse uma correlação necessariamente. É interessante o que ele traz sobre as culturas também, né? Como que pro oriental é uma forma de honraria, né? Sim. Seppuku, cortar o ventre ou harakiri. Uhum. Ritual suicida japonês reservado à classe guerreira, principal samurai, que ocorre o suicídio por esventramento. É o aspecto cultural, né? Aí tá mais ligado à honra, como você falou. Tipo, se ele cair em desonra, digamos assim, ele comete o ato pra, sabe, como punição, digamos assim. Assim, que eu vejo muito na cultura asiática, né? De, tipo, a pessoa tem que ter um sucesso, né? Ela não pode fracassar, sabe? Então. Tem bastante pressão, né? Esse seria o motivo, né? Dos altos índices de suicídio por lá. Porque se você acaba, tipo, tendo um fracasso, você não consegue um emprego, você não consegue passar no vestibular, uma coisa que, tipo, se você parar pra pensar, é uma coisa que dá pra você remediar, você consegue solucionar mais tarde. Fica um pensamento intrínseco seu que isso é o fim do mundo, que não tem mais o que fazer, que você é uma desonra pra toda a sua família, coisas do tipo, sabe? Eu penso que o tempo todo, né, como a gente falou até aqui, o tempo todo dentro da gente tem algo que está morrendo e algo que está nascendo. Então, o tempo todo tem algo processando aí de morte e vida, né, para a gente. Né? A gente não pode esquecer, eu acho importante a gente pensar sempre disso, né? O quanto que
é pulsão de morte e pulsão de vida enlaçadas, amalgamadas, né? O único caso que o Freud menciona que elas se separam, né? E aí um risco maior de dar cabo da vida pelos ataques que o sujeito sente ao seu eu, né? O seu próprio eu é muito atacado, é a melancolia, né? Que é um quadro mais delicado, muito complexo enfim, né? Da subjetividade. Agora, tem uma questão que não é uma questão realmente muito simples. Eu acho que não tem como a gente não fazer esse recorte cultural, como cada cultura entende a questão do suicídio. Mas, enfim, né, a gente tem aí as políticas, né, a orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas o que eu estava querendo trazer de uma grande, eu não falei até aqui, uma frase forte do Freud que, ao mesmo tempo, é uma frase simples e muito forte da psicanálise, que diz assim, que o sujeito, ele faz escolhas, é uma frase muito forte, ele faz escolhas no sexo, na vida e na morte. Então, é uma frase impactante, né? Mas, enfim, a gente trabalha com uma vida, né? A gente aposta na vida. Então, é nisso que a gente aposta, né? Se o sujeito agora é legal, isso é uma coisa que a gente falou o tempo todo. Se há um sofrimento, o que a gente pode fazer para evitar o sofrimento? Sim. Se há uma vida difícil, o que a gente pode fazer para melhorar aquela vida? Né? Como a gente tocou em vários momentos. Às vezes o sujeito não quer dar cabo da sua vida, ele quer ele quer existir de um outro modo, que nas condições que ele tem não é possível. Eu acho que a fala do professor Tiago, onde ele cita a cultura e a honra, eu acho que atribui mais ainda ao respeito que deve se ter ao tema, né? Exato, eu acho. Eu queria trazer os áudios do meu amigo Matheus, que é advogado, ele fala um pouco sobre isso no discurso dele, e do pastor Marlon. Bem, vou separar minha fala basicamente em dois momentos, tá? Primeiro, uma visão mais pessoal, individual, e no segundo momento, uma visão um pouco mais técnica como advogado. Então, com relação à visão pessoal, eu admito que o tema suicídio não está na minha área de conforto. A morte de alguém querido, mesmo que de maneira hipotética, abala a pessoa confiante que eu tento construir, tanto internamente como para a sociedade. Eu acredito que a depressão ou momentos de fragilidade podem desencadear em atitudes drásticas e, por isso, sempre defendo que quando alguém está passando por um momento de dificuldade, a melhor resposta é procurar por ajuda profissional, tanto para que a pessoa que cogita o ato, quanto para famílias e amigos. Eu acho que esse é o caminho certo. Também acho que é importante dizer que não sou capacitado tecnicamente para ajudar e que reconhecer isso eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que as pessoas precisam reconhecer que não são profissionais nisso. E tentar solucionar os problemas do mundo, normalmente, quando você não tem a capacidade técnica para resolver aquele assunto em específico, tende apenas a te adoecer. E isso, para mim, também é um problema. Então, eu fico sempre pensando nessa linha. Eu acho que a gente tem que reconhecer que não consegue. A gente pode ter amizade, a gente pode ter disponibilidade, a gente pode amar alguém, a gente pode ter fé e orar por aquela pessoa. Inclusive, recomendo todas essas coisas, mas é importante buscar por ajuda numa situação que foge do nosso alcance, foge da nossa capacidade e principalmente mexe com o emocional, faz você ficar instável. Acho que a minha visão pessoal tem muito, muito disso. Eu acredito que esse seja o caminho de como eu tento lidar caso algo desse gênero aconteça, né? E com relação à minha visão profissional, eu posso dizer algumas coisas, né, como advogado. Primeiro que tentar cometer suicídio não é crime. Então a pessoa que tenta, ela não está cometendo crime nenhum. Ela está usando aquela liberdade que ela possui para tentar fazer algo. Entretanto, incentivar, auxiliar ou induzir é crime e a pessoa que está auxiliando, ajudando ou incentivando vai responder penalmente. Artigo 122 do Código Penal, tá? Outra informação importante é que você tem o dever, a obrigação de tentar impedir alguém que está tentando cometer suicídio. E esse ato de impedir, ele pode ser inclusive fisicamente. Então, muitas vezes as pessoas não sabem que uma pessoa está tentando fazer um ato, você pode fisicamente ir lá e impedir ela.
E esse impedir fisicamente tem autorização com base no artigo 146, inciso 2 do Código Penal. Então, para os amigos, para os familiares, para as pessoas que eventualmente escutem esse áudio ou que escutem uma explicação com base nele, né? É importante, eu acho, enfatizar isso, que se você está convivendo com uma pessoa que está num momento de fragilidade, apoie ela, procure por um profissional, e se for preciso para salvar a vida dela, haja, né? Porque fora você ter esse dever, você tem essa possibilidade e você é protegido legalmente para poder fazer isso. Olha aí, quanta informação bacana, né? O que vocês acham? Nossa, eu gostei muito. Como é o nome dele mesmo? Nossa, Di. Matheus Mainardi. Pois é, eu gostei demais do que ele falou, eu concordo totalmente, acho que trouxe resposta para umas perguntas que a gente colocou antes, né? E trouxe alguma coisa que a gente já, algo que a gente já abordou, de cada um reconhecer aí sua limitação para ajudar e procurar outra pessoa, mas acho que ele trouxe questões que eu concordo totalmente, né? Dessa aposta pela vida, né? De lutarmos pela vida, e ele trouxe um amparo legal pra gente. Eu achei isso muito, muito Legal, pertinente. Muito legal, eu gostei muito da fala do Matheus. Muito obrigado, Matheus. Eu queria saber o que vocês acham do como lidar, por exemplo, com o suicídio impulsivo. Esse que, tipo, é puramente de uma decisão impulsiva. Eu ia comentar sobre que eu passei por uma situação que eu tive que agir. Eu acho que o interessante seria lidar com a situação, por exemplo, você não precisa necessariamente agir sobre a pessoa você mesmo ativamente. Você pode ligar para outra pessoa, você pode fazer coisas mais simples, sabe? Que fazem total diferença, sabe? Que foi no meu caso, por exemplo. E isso que eu ia ressaltar, que eu acho importante que outros profissionais estejam habilitados para tratar com isso. Não necessariamente profissionais da área de saúde, área da saúde mental, mas, tipo, todos da área de saúde. Porque no meu caso, eu tive que ligar pro SAMU e os atendentes me deixaram esperando por muito tempo e era uma situação emergencial. Então, graças a Deus não aconteceu nada, mas Eu acho que é importante você reconhecer e saber usar o que está às suas mãos, mesmo que seja só um telefonema e as suas palavras, né? Uma rede de apoio, né? Exatamente, é o que tem que tentar. As informações que eu vou falar aqui, elas são uma somatória do entendimento do Código Penal, aquilo que está escrito de maneira direta na lei, e os exemplos que eu vou dar, eles vão ser com base num artigo escrito pela Ramone Souza. Eu não sei se ela é advogada certinho, mas é um artigo que trata sobre o tema e, pelo que eu li, parece estar bem certo. Então, os exemplos estão saindo de lá, só para dar as devidas referências, tá bom? Então, primeiro ponto. Apesar das pessoas não saberem, existe um crime que é o crime de omissão de socorro. Esse crime ele acontece quando uma pessoa ela deixa de prestar auxílio ou socorro para alguém que está numa posição de vulnerabilidade, desde uma criança que está perdida até uma pessoa que tenta cometer suicídio, por exemplo. E esse crime de omissão de socorro ele acontece quando você deixa de agir. Então ele é um crime omissivo. É a omissão que desencadeia no fato de você estar cometendo o crime, certo? Então esse é o primeiro ponto. Então, levando em consideração que a gente está tratando sobre esse crime omissivo, vamos pensar em alguns exemplos e já adianto que existem dois tipos de situações que vai desencadear a omissão. Primeira situação, vamos supor que você está vendo uma pessoa, está conversando com ela, e a pessoa pega e fala, olha, eu estou muito mal, eu vou subir em cima daquele prédio e eu vou saltar daquele prédio porque eu não aguento mais. O seu dever, como cidadão, e também o seu dever legal, é pegar e falar, não faça isso, se acalme, fique aqui. E se a pessoa tentar ir fazer esse ato, você tem que ligar para a polícia e falar, ó, polícia, a pessoa está tentando cometer suicídio aqui, por favor, venha o mais rápido possível. E tentar impedir essa pessoa, desde que você não se coloque numa posição de risco. Aí tá dentro do seu dever. Então, se você pegar e a pessoa está tentando subir as escadas, você pega e segura ela fisicamente até que a polícia chegue, você vai estar cumprindo com o seu dever. Agora, se você pega e vê, a pessoa te fala que vai cometer suicídio, você pega e olha e fala, tá bom. Aí a pessoa sobe as escadas, chega no alto do prédio, salta. Depois que ela saltou, você vai lá e liga pra polícia, ó, polícia, a pessoa pegou e cometeu suicídio. Você cometeu o crime, você deixou de prestar socorro. Então, a omissão de socorro é crime. Esse é o caso que aconteceu. Note que nesse exemplo que eu dei, o principal ato que a pessoa devia cometer é ligar pra polícia e pedir auxílio. O ato extra, que é a pessoa tentar fisicamente parar a pessoa que ia cometer o suicídio, é um ato extra, que se ela não se colocar em risco, é recomendado fazer,
mas ao mesmo tempo a pessoa não é obrigada a fazer nesse caso em específico. O que eu acho que é importante enfatizar é que sempre se a pessoa cometeu o crime de omissão de socorro ou não, vai ser avaliado pelo juiz, né? Ele vai ver a situação de fato, ele vai ver as informações, vai ver como as coisas aconteceram, vai avaliar até que ponto aquela pessoa poderia intervir sem se colocar numa posição de risco, por exemplo. Então, é importante levar isso em consideração, de que deixar de prestar o socorro de maneira física é algo que vai ser mais situacional. Enquanto a ligação para a polícia é um dever que você tem que fazer. Se você não fizer, você está cometendo um crime. Agora vamos supor que a pessoa decidiu agir fisicamente. A pessoa está subindo, você percebeu que a polícia não ia chegar a tempo, decidiu imobilizar aquela pessoa. Normalmente, se você pega e imobiliza alguém, segura, ou pega e dá um soco para tentar fazer com que aquela pessoa pare, usa da força, né? Para você impedir que a pessoa cometa o ato, seria considerado, a princípio, né, como uma agressão leve. Entretanto, a gente tem no próprio artigo que fala sobre agressão, falando que existe uma excludente, né? Exclui a punibilidade relacionado a esse tipo de comportamento se for para impedir alguém de cometer suicídio. Então você está autorizado a cometer algo que a princípio seria um crime nas situações em que a situação exige. Então você fisicamente vai lá e impede aquela pessoa de fazer. E daí você pode usar a força. Vamos pegar um segundo exemplo. Mãe e filha moram na mesma casa, certo? A filha está numa situação de depressão. Ela decide tentar cometer suicídio ingerindo vários e vários remédios. Qual que é a obrigação da mãe? A mãe tem a obrigação de, primeiro, ligar para o pronto-socorro, pedir ajuda e ver as orientações que o pronto-socorro vai dar. Se o pronto-socorro pegar e falar, eu preciso que você deixe ela em tal posição, você tem que deixar ela em tal posição, mesmo que ela pegue e não queira. Então vamos supor que a criança fisicamente está tentando te impedir de deixar ela sentada. Você tem que colocar ela sentada, pode fazer fisicamente forçado para que ela consiga receber o socorro quando a polícia chegar. Então, esse comportamento é um comportamento que você vai estar autorizado pela lei. Outro exemplo, vamos pegar o exemplo da mãe e filha para repetir. A filha pegou uma faca e disse que vai tentar se cortar. A mãe fisicamente pode arrancar a faca da mão dela, certo? Mas é aquilo. Essa é uma situação em que se a mãe for ir em direção à faca, ela está se colocando numa situação de risco. Então o juiz ele vai avaliar se era plausível aquela mãe conseguir retirar a faca da mão daquela pessoa fragilizada. E daí vai avaliar a situação em si. Se era uma situação no qual não existia um risco, a mãe tem o dever de agir e tirar aquela faca. Agora, se era uma situação em que existia o risco da mãe ser machucada, ser ferida, chamar as autoridades, tentar acalmar a pessoa e ficar ali junto seria o dever da mãe. Então, concluindo e elencando toda a informação que foi apresentada. Então, primeiro, é crime deixar de prestar socorro. Vai existir uma avaliação sobre a situação real das possibilidades de o que a pessoa deveria fazer. A princípio, existem duas formas de você prestar socorro. Primeiro, ligar para as autoridades, para a polícia, para o pronto-socorro, e para o bombeiro, para o que é necessário para aquela situação específica, e isso é a primeira situação. E a segunda situação é a situação na qual fisicamente você impede aquela pessoa de cometer determinado ato. A primeira coisa, que é pedir ajuda, pedir auxílio, é um dever que 99% dos casos, é obrigação sua, você tem que fazer, tá? A segunda situação é com relação a você intervir fisicamente. Aí o intervir fisicamente sempre é avaliado a situação real. Então o juiz vai pegar e ver se existia uma forma de fato de você intervir fisicamente. E daí se você tinha essa possibilidade e deixou de fazer, você responde por omissão de socorro. Você vai ter cometido um crime. Se aquela situação é analisada, ela seria uma situação que te colocaria em risco, ela é uma situação que não é plausível você subir, por exemplo, num lugar perigoso para tentar ajudar, automaticamente você não vai responder pelo crime, porque não é plausível, não é esperado, você não possui a capacidade técnica para executar esse prestar de socorro. Tanto que existem pessoas que são profissionais específicos em determinadas áreas para agir nesses momentos. Gostei muito da fala do Matheus, eu repito, acho que ele trouxe outro aspecto bem interessante. Primeiro, assim, o quanto que ele corrobora com a nossa fala de que como é que esse tema é multifatorial, né, transdisciplinar, convida inúmeros profissionais, né, para darem algo de si, contribuírem com o tema e confirma que é uma responsabilidade de todos. Mas eu quero recortar uma fala que ele trouxe, que é a questão que é muito séria, que acho que a Nicole falou disso também em alguns momentos, muito feliz,
que é a questão dos problemas psiquiátricos, né? A relação dos problemas psiquiátricos, dos quadros emocionais mais graves, dos né, severos, né, que a psiquiatria chama de transtornos, a relação disso com o quanto que esses quadros vulnerabilizam e colocam os sujeitos mais suscetíveis ao suicídio e por conseguinte, eles exigem uma intervenção, né? Se você tem um sujeito que está num quadro depressivo, né, muito grave, ele tem uma chance maior de ir para o ato. Então, a importância do tratamento, em alguns casos, né, é necessário o tratamento médico, medicamentoso, mas a gente sempre tem que lembrar que não somente. E, de fato, esses quadros mais graves suscetibilizam, né, vulnerabilizam o sujeito para o ato, né, mais facilmente. Então a gente tem que intervir o mais depressa possível. E a equipe de saúde mental, né, uma equipe que possa assistir esse sujeito. O que o Thiago também traz sobre revolução industrial e agora tecnológica também são grandes motivadores de pulsão de morte, se eu puder falar assim. E eu acho que a espiritualidade é um fator inerente ao ser humano. E como eu disse antes, não religião, mas sim espiritualidade, porque dos problemas com a escassez de empregos que a tecnologia vem trazendo, implementação de inteligências artificiais, vai ser a perda do propósito também. Eu acho que isso é um fator depressivo altíssimo e muito perigoso. Então, eu acho que muita gente atribui ao trabalho, né? Acho que é um fator bem alto. Sim, porque até mesmo hoje em dia fazer uma faculdade, como antigamente fazer uma faculdade era garantia que você teria um emprego bom. Hoje em dia não é bem assim. E era algo que foi prometido, né, para nossa geração quando a gente cresceu, que é, faça faculdade, faça isso que você vai ter um bom emprego. E hoje em dia não é garantia de nada, sabe? Então acho que é uma grande desilusão, sabe? Total. Atribuir ao emprego, né, Sim. como propósito. Eu gostaria de reproduzir o áudio do pastor Marlon e deixar essa pergunta também ao professor sobre como ressignificar o propósito de vida, né, e como que a espiritualidade entra nisso, se você acha algo válido ou não. Vou reproduzir aqui o áudio. Fala galera, Marlão aqui, pastor da IPI do Itaqui, em Campo Largo, pastor de jovens e adolescentes. Trabalho também com capelania escolar em algumas escolas. Sou coordenador do projeto que é a Associação Bethesda, que também cuida aí de adolescentes e jovens carentes aqui da região. E estou aqui primeiro para contribuir com esse bate-papo, falando sobre o quão relevante é essa conversa aí que vocês estão tendo. Saibam que isso num âmbito no qual estou inserido, que é um espiritual, religioso, né? A gente pode falar assim. É importante, cara. É importante analisar e avaliar muitas vezes o comportamento, a mente humana. Eu hoje sou estudante de psicanálise e tenho percebido, através de algumas ferramentas também, a necessidade desse material de apoio para ajudar também a atenuar esse sofrimento aí, né? A finitude humana. E nada melhor do que a gente conseguir identificar isso através de um tratamento, de um acompanhamento. Então, assim, eu quero que vocês saibam que é uma bênção, cara. Esse tema, essa pauta, ela não é só relevante, importante, como também é necessária. E, assim, algumas coisas que eu tenho visto muito em meio a adolescentes hoje é a questão do sofrimento que vai gerando ali algo como a mutilação, né? Eles externalizam dessa forma. Tenho acompanhado muitos casos assim. Muitos jovens com já sinais graves de assim, bem agudos, né? Depressivos. E tudo por conta da falta do simples diálogo, né? Quem dirá da terapia. E dentro das escolas aí é muito mais grave, né? Nós conseguimos ver o que acontece muitas vezes nas casas dessa galera, desses jovens, desses adolescentes que estão aí, cara, estão vivendo e empurrando de barriga a vida, muitas vezes sem nenhum tipo de apoio, de ajuda, de acompanhamento.
E estamos aqui se mobilizando agora como igreja, como comunidade, como projeto social, meios aí de colocar profissionais dessa área, né, da área terapêutica aí para dar um suporte para essa galera que tem sofrido tanto, né? E aqui eu deixo uma pergunta também aí para vocês, se vocês conhecem algum tipo de projeto, de trabalho, seja governamental ou não, que oferece esse tipo de respaldo e de cuidado para comunidades, principalmente aí falando, né, da galera mais carente. E se hoje vocês conhecem algum tipo de trabalho também desse tipo dentro de escolas, que é um lugar que está precisando demais. Galera, é isso. Deus abençoe. Privilégio estar aqui deixando essa mensagem para vocês. E sucesso aí nesse projeto, nessa caminhada aí, nesse podcast. Tamo junto. Abraço. Muito obrigado, pastor Marlon aí, pela excelente participação. Eu quero agradecer. Eu gostei muito, né, da fala do pastor Marlon. Gostei bastante. Campo Largo, é isso? Isso, minha cidade aqui. Muito bacana, gostei demais. Foi um prazer conhecer o pastor Marlon. Essa é outro eixo que não pode ser esquecido. Isso é um consenso entre as mesas de discussões sobre essa temática, que é a questão da espiritualidade, né? Que nada tem a ver com o aspecto de adotar uma religião por vezes, né? A pessoa adotar, né, se envolver, estar num projeto como, né, o que o pastor Marlon trouxe, ele está junto em programas também, acho que é importante ele contribuir, tá dentro, que bom que ele pôde falar aqui com a gente. É uma maneira do sujeito também se envolver e trazer vida e de alguma maneira fazer novos laços e surgir um desejo de viver, um propósito de vida. O Freud fala bem disso, né? A função da escola, né? E consequentemente dos professores e o trabalho que ele faz na escola, a gente pode colocar também aí os pastores, por que não, como uma possibilidade de instilar desejo de viver, né? De pensar um projeto que é um grande desafio, projeto de vida. Nicole tocou um pouco nisso, pensar no futuro. Acho que a temática da espiritualidade, né, ter algo que você acredite, né, como uma força e que te mova e que te faça engajar com outras pessoas e seguir em projetos, isso não há dúvida nenhuma que isso opera positivamente. Isso eu acho excelente, não tenho dúvidas quanto a isso. E respondendo um pouco a pergunta um pouco mais do pastor Marlon, a Federal do Paraná tem um projeto que se chama Prevenção, são grupos, na verdade, né, que é a prevenção de luto e suicídio. Anualmente existe um encontro, isso já é um encontro institucionalizado, já anualmente ocorre um grande encontro, dentro da pandemia, inclusive nos 2 anos que tivemos, nos momentos mais intensos da pandemia, eu participei em muitos deles, e online também. Existe um grande evento da Universidade Federal, incluindo inúmeras entidades e órgãos nacionais, governamentais, jurídico, enfim, é um evento multidisciplinar, como o tema pede. E ele pensou, né, fez uma outra pergunta, se a gente conhece e essas iniciativas, né, outras iniciativas além dessa da federal. A gente não pode esquecer do CVV, né? Isso, 188. O Centro de Valorização da Vida, né? 188, e tá aí, né? Pessoa, é só pegar um telefone e ligar, 24 horas tem uma pessoa, é gratuito, pessoas preparadas, existe um treinamento. Eu conheço várias pessoas ligadas ao CVV. O curso é seríssimo, é rigoroso, o treinamento, a capacitação, e eu recomendo, e são outras medidas, né? E com relação às iniciativas, eu penso que é isso, acho que o Marlon trouxe, né? Parabenizou vocês e eu corroboro. É importante a gente falar disso, levar isso para as escolas, envolver adolescentes, jovens. É o trabalho que ele vem fazendo também, né? O trabalho dele é pela vida, então o que a gente, né? A gente está falando disso desde o início, trabalha pela vida, então isso é muito importante, né? Agora, tem uma coisa que eu queria só voltar um pouquinho, que eu acho que não pode realmente a gente desconsiderar. Cada ato é um ato, seja tentativa, seja ideação, e a gente de fato, né, tanto na questão da autolesão, é a gente pensar o lugar
que aquele fenômeno ocupa na subjetividade dos sujeitos. Não tem como a gente homogeneizar, pasteurizar o fenômeno. Isso não podemos fazer. A gente precisa fazer um esforço e partir da premissa que para cada sujeito, aquela tentativa, né, logicamente que a gente está pensando em alguém que não, né, não levou o ato, não conseguiu não realizar, né, o objetivo do suicídio até o final. Está vivo. E a gente precisa entender o que significou aquela tentativa na subjetividade. E para cada sujeito a gente vai perceber uma história, um elemento, e em cima disso que a gente vai ter que tentar intervir. E lógico, se tiver processo terapêutico, tanto melhor, né? Sim. Bom, citando obras também, a gente tem um áudio da Prisciane, que traz uma série que ela assistiu, muito conhecida, que é o 30 Reasons Why. Ela vai falar um pouco sobre essa série. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Prisciane. Hoje eu fui convidada pelo Sadi para falar um pouco sobre a série 13 Reasons Why. A série em si, além do tema principal, que é o suicídio, né? Ela mostra a que ponto a pessoa chegou para cometer o suicídio. Então, a personagem, ela passa por bullying, por depressão, abuso sexual, isolamento social, crise familiar. E também eles abordam o assunto sobre drogas, doenças, né? E após o suicídio dela, ela deixa uma caixa com fitas, onde cada fita fala sobre uma pessoa que digamos que incentivou, né? Que fez com que ela cometesse esse ato. Ela tenta buscar ajuda, ela tenta contar pelo que ela passou, ela tenta ir atrás, ela tenta se vingar, ela tenta fazer várias coisas, né, para tentar se ajudar, mas ela não obteve êxito nisso. Ela não teve a ajuda que ela precisava, ninguém acreditou nela quando ela falou o que estava acontecendo. Então ela chegou a um ponto de isolamento social após ela ter passado por tudo isso e acabou tirando sua vida. Eu acho que hoje em dia ainda é um assunto muito delicado, né? Falar sobre o suicídio. Mas acho que uma das maneiras mais responsáveis é realmente falar sobre o assunto, informar tudo que envolve a questão, mostrar a gravidade da situação, que não é algo de outro mundo que está presente na nossa sociedade. Pode ser um amigo que está do lado, um colega. Então, tipo, a gente nunca sabe quem realmente está com esses pensamentos suicidas. Instruir, né, também nossos jovens não só sobre o suicídio, mas outros assuntos que levam, que podem acabar em suicídio. Apesar de haver um preconceito na palavra suicídio, eu creio que seja muito importante vocês abordar esse assunto e conseguir espalhar, que seja um pouquinho de informação para as pessoas, deixar um canal aberto para elas realmente ter essa ajuda caso pensem em cometer isso. É isso aí, galera. Obrigadinha. Obrigado, Prisciane, aí pela contribuição. Alguém de vocês já assistiu essa série? Já. Eu assisti. E aí, como é que foi a experiência de vocês? Eu ia comentar que na época teve uma polêmica com a série por conta. Tanto que teve a cena que foi retirada da série, que foi a cena do suicídio da protagonista, né? Da Hannah. Que ela foi cortada porque ela foi considerada praticamente um tutorial de como se suicidar do jeito que ela fez. Uhum. Porque era muito explícita. E isso vale comentar. Não sei se vocês conhecem o efeito Werther. Eu acho que é assim Não. que fala. O que é? Que é um efeito que se refere, eu vou ler exatamente como está aqui, mas é um pico de emulações e suicídios depois de um suicídio amplamente divulgado. Ah, já ouvi falar. Então, na época, ocorreu bastante disso, justamente porque foi algo explícito que estava numa das maiores aplicativos de streaming, né? Então, era uma série teen,
Eu acho que é uma boa série que, a princípio, né, é baseado em um livro. Eu acho que foi interessante alguns pontos que a série falou sobre, na primeira temporada, claro, falou sobre, trouxe esse tema à tona. Pois é. O lance que eu ia comentar, que eu ia comentar justamente disso, que a série foi criticada por expor demais e fazer esse negócio de quase um tutorial mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se até que ponto não é bom divulgar algumas dessas coisas para as pessoas em volta saberem reconhecer quando De alguém fato. tá iniciando esse tipo de comportamento, sabe? Então tem um limiar de você expor ao ponto de ser expositivo e informativo e começar a ser irresponsável, sabe? Começar a tratar com não falta de empatia, mas irresponsabilidade mesmo, que foi a palavra que a Nicole falou que encaixou melhor. É, Até que ponto seria uma coisa, até que ponto seria outra? A série ainda traz sobre o ambiente nocivo e tudo mais do. É que nem a Nicole falou, ela sofreu abuso sexual. Então o ambiente nocivo também que ela vivia e tudo mais acho que colaborou pro que aconteceu. Mas a série também traz um pouco sobre, né, o que a guria falou no áudio, sobre a importância do grupo tipo, de ajuda, né? Tipo, como que eu tinha falado anteriormente, era o seu círculo social, o círculo social te dá o apoio, sabe? Tipo, a necessidade de estar presente, assim, do ambiente ser um ambiente acolhedor pra, pra que isso não aconteça, diferente do que aconteceu na série, assim. perfeito. Gostei. Agora vamos para o nosso último áudio da noite. De um colega nosso. Ele traz sua visão sobre o tema. Vamos ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que você esteja assistindo a este podcast, a esse grandíssimo projeto, o Mesa de Quinta. Passando hoje aqui para enaltecer esse trabalho e dar um pouquinho da minha opinião sobre o tema que foi proposto para esse episódio, que é suicídio. Então eu vou começar abrindo a minha fala com uma frase do filme do Shrek. Estranhamente, mas sim. Tem uma frase no filme a qual o Shrek ele pega uma cebola e a abre e fala que a cebola é feita em camadas. E o suicídio ele é feito em camadas. O suicídio é uma grandíssima cebola. Não querendo menosprezar ele, mas materializar. O suicídio ele é uma grandíssima cebola porque ele é multifatorial. Ele é camadas em cima de camadas. O suicídio ele é uma macro categoria, porque nunca uma pessoa chega ao suicídio por um único motivo. É uma grande bola de neve, aonde começa pequeno e termina em uma avalanche. O suicídio ele é um tema muito delicado, se for pegar com base como a sociedade o trata e a maneira que sempre o tratou. Ele é muito difícil de se falar por conta que ele é atrelado a um tabu, a morte. Incrivelmente, a morte é um tabu. As pessoas não gostam de falar da morte, não gostam de querer saber o que é a morte, porque ela é uma verdade inevitável, aonde todos os seres vivos vão passar por ela. Eles vão em algum momento ou vivenciar ela por conta de ter perdido alguém ou algo. E por ser um tabu, o suicídio estando atrelado a ele, é muito difícil de se abordar o tema, sem se pisar em certos gatilhos. O suicídio em si ele é visto pela sociedade como um ato de fraqueza, quando na verdade não é um ato de fraqueza. É um ato de desespero, aonde a pessoa já não tem mais forças para aguentar aquilo que ela aguenta. Aonde a pessoa, por não querer mais sentir algo a qual está sentindo, o sofrimento a qual ela sente, ela prefere. Ela literalmente perde o medo da morte e opta a morte para não ter que sentir mais nada. Sendo assim, o suicídio ele não é um ato de fraqueza, mas sim é um ato de você pedir por socorro. A pessoa que comete suicídio, ou ela não sente mais nada, ou ela sente demais. Porque o suicídio, por ela sentir demais, ela vai querer terminar esse sofrimento. Ela não quer mais sentir. Ela quer cortar esse sentimento. Ela quer cortar esse sentir.
Enquanto a pessoa que não sente nada, ela quer sentir algo. E quando a gente passa por uma experiência de morte ou quase morte, há uma descarga de adrenalina, entre outros hormônios, que deixam o nosso cérebro ligadaço. Deixa ele como se fosse uma festa de carnaval, soltando foguetes, o ano novo soltando foguetes. E por isso a pessoa que não sentia nada passa a tentar atos de suicídio. Porque ela vem a sentir algo, porque ela tem aquela experiência de quase morte e ela sente algo. Então ele é uma coisa. O suicídio é literalmente uma coisa. Porque você não tem como só apenas colocar a palavra ali suicídio. O suicídio ele é muito maior. Infelizmente, o campo acadêmico deixa a desejar em relação à sua pesquisa. Porque, infelizmente, não é muito divulgado os estudos dentro dessa categoria, como também não são muito realizados os estudos dentro dessa categoria. Apenas agora, com a vinda da pandemia da Covid-19, que o tema entrou em pauta, porque antes era apenas um ato de fraqueza. A própria terapia era vista como um ato de fraqueza. Era vista como um ato para pessoas loucas ir à terapia. Apenas quando o mundo realmente se deu conta, a sociedade realmente se deu conta do grande problema que é a saúde mental, que começaram a tratar, que começaram a pesquisar, que começaram a ter a grande divulgação que teve. Irônico isso, não? Mas eu não vou me estender muito. Eu vou jogar esses ganchos, vou deixar com eles, porque agora a minha parte eu fiz. Espero que seja de muito bom uso e bom podcast. Sobre o que o Rua falou, ele falou assim sobre, tipo, que a depressão, tudo, né, suicídio no geral, ele não era muito debatido antes da pandemia. Na verdade, até era, mas não era, continuava não sendo levado tão a sério. E isso é muito interessante, não no sentido, tipo, de legal, mas é só interessante analisar sobre como é estranho o tratamento entre doença física e doença mental. Porque ao mesmo tempo assim que uma pessoa, ela quebra a perna, você vai lá e trata ela imediatamente, assim. Mas enquanto uma pessoa tá com um problema muito pesado, um transtorno que tá afetando ela, tá definhando ela, as pessoas geralmente falam que deixa pra lá, que vai passar, que é só uma fase. E é a mesma coisa que você dizer pra uma pessoa com hemorragia pra ela ficar, que vai ficar tudo bem, sabe? É tipo, é estranho você pensar, enquanto você tem um problema físico, você vai lá e toma um remédio, enquanto há uma resistência a tomar um remédio quando você tem um transtorno mental. Ele comentou sobre essa falta de visibilidade para o caso, e eu dei uma olhada numa revisão de produções científicas da psicologia no geral sobre o comportamento suicida. E foi um material feito com base revisando trabalhos entre 2006 até 2017. E na conclusão deles, eles falam de diversas coisas, eles falam sobre o que cada artigo enfoca mais, mas na própria conclusão deles, eles falam: percebe-se a escassez no cenário brasileiro de estudos longitudinais e de pesquisas que propõem intervenções e cuidados aos que apresentam comportamento suicida na rede de atenção. Então, de novo, foi percebida uma escassez grande de ações de intervenção no geral. E até que nem o Robson comentou lá atrás sobre suicídio de pessoas indígenas. Esse artigo inteiro, que faz uma revisão de anos de artigos, fala bem brevemente sobre suicídio de pessoas indígenas. Mas isso é porque não tem material para eles comentarem. Então, se pessoas no cenário que tem muito mais representatividade, por exemplo, já tem pouco material, imagina para esse povo, o povo indígena, muito menos viabilizado, tem muito menos material em cima, muito menos estudo em cima. Levando ainda nesse papo sobre o pessoal que tá nesse grupo de minoria e tudo mais, dá pra pontuar também a burocracia, a dificuldade de atendimento psicológico para esse pessoal que não tem
não tem tanto como chegar, né, Acesso, no né? atendimento, tipo, não tenho acesso. Uhum. É um acesso muito dificultado, assim, e daí acaba, né, sofrendo mais do que Sim. uma pessoa que tem acesso, tipo, digamos, tem o dinheiro, né, basicamente tem Aham. dinheiro, tem como se locomover até um psicólogo, um psiquiatra. Bom, pegando então um pouco do que o Alzemir trouxe no começo sobre o não querer existir, não querer sentir, o que o Rua trouxe do que algumas pessoas querem sentir algo e não sentem nada, outras não querem mais sentir aquilo e preferem a morte, escolhem a morte. Pegar um pouco também do que o professor Tiago trouxe sobre a reflexão do porquê do combater o suicídio, né? Para você que nos ouviu até agora, muito obrigado por estar aqui. Eu vou trazer um pouco do meu relato pessoal. Muitos já sabem, então. Nos primeiros dias de aula eu compartilhei um pouco. É, Em 2020, quando começou a pandemia, eu acho que foi um turning point para todo mundo. Foi um momento muito pesado. E nas aulas com o Renan, a gente viu as estruturas e as fases que o suicídio, o ato suicida tem, passando da ideação para elaboração, para o comportamento e para a consumação, enfim, né? Eu poderia dizer que eu cheguei no estágio de elaboração, planejamento, pesquisa. Eu, como cristão, pesquisei na Bíblia tudo sobre aquela mística que o Pedro trouxe do filme. Acho que ele não falou no áudio, mas pessoalmente ele me falou, né, sobre a mística da religião, falar que o suicídio imputa numa ida direto para o inferno. Pesquisei tudo isso, sabe? Para ter um respaldo, para estar seguro e tal. E era bem esse sentimento de não querer sentir. Era uma angústia, era uma dor que parecia maior que a vida. E busquei muito, e nessa frieza, nesse sentimento de solidão e angústia, era um sentimento de querer findar esse sentimento. Liguei para o CVV também, é incrível, assim, o pessoal lá 24 horas, realmente recomendo você que está passando por um momento ruim, tá? Realmente naquela crise, naquela angústia, ligue para o CVV 188, é muito importante. Se você está prestes a fazer, se você está num colapso nervoso, é, ligue, é sempre uma opção. E eu cheguei, a minha fé me levou à ciência, sempre tiveram muito ligadas em mim, muito próximas, muito interligadas uma à outra, porque minha fé me fazia sempre questionar as próprias escolhas, palavras, ver outras culturas e outras religiões também, tudo que elas pregavam. Mas eu encontrei, se eu puder atribuir assim, Deus falou comigo, né, através de um cientista ateu e através de um pensamento lógico, eu tive um insight. Foi Neil deGrasse Tyson, numa entrevista, num vídeo no YouTube chamado Neil deGrasse Tyson, um papo sobre a vida, o universo e tudo mais do canal Jovem Nerd. Então, em entrevista ao Jovem Nerd, ele cita Richard Dawkins, certa hora, quando o indagam sobre o sentido da vida. Neil deGrasse Tyson traz uma visão científica e biológica sobre as possibilidades do seu eu não existir. Então, assim, basicamente ele traz a preciosidade da vida, porque ele traz quantas pessoas já existiram nessa Terra? Trilhões. Mas quantas pessoas não existiram? Ou seja, tipo, se você observar o genoma humano, né, e considerar as combinações de genes que pode gerar um ser humano, é, é absurdo, sabe? São trilhões de combinações. Então, quantos humanos não vieram a existir? Então, a sua vida é muito rara, sabe? Haveria trilhões de combinações diferentes que poderia não resultar em você. Isso me fez pensar quão a vida é preciosa, e ele respondeu isso a um jovem de 17 anos que estava em estado terminal de câncer, e questionou a ele, um astrofísico, sobre o sentido da vida. Ele resume isso, de que a vida é rara, por isso ela é valiosa. E isso me fez parar para pensar, meu Deus, eu tenho o privilégio de estar me questionando sobre a vida.
quantas pessoas não têm nem o privilégio de vivenciar, de experienciar, de trocar ideias, de passar por dificuldades, de sofrer até, de se sentir triste, de lutar contra isso, de vencer, de perder, entende? Então é um privilégio, a vida é tão rara e tão preciosa. Eu queria trazer esse ponto de vista, sabe? Eu me apaixonei pela vida, eu ressignifiquei a vida e a morte, o respeito ao sentido, ao sentido que a morte tem. Percebi que eu poderia estar jogando uma das coisas mais valiosas fora. E gostaria de trazer essa perspectiva a você que está ouvindo agora, que a sua vida é preciosa, não por um propósito de vida, mas sim porque ela existe, porque você existe. Independente de qual seja a sua vida e como seja a sua vida, é vida. E vida é preciosa. Então, abrace isso porque é o que temos. Então, aproveite essa oportunidade e viva, porque, como eu falei antes, o suicídio, a morte é uma solução definitiva. Então, se dê a oportunidade, dê chance para a vida. Então, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela honra da sua participação, professor Robson. Foi realmente um prazer, e muito enriquecedor a sua participação e a de todo mundo que mandou os áudios, que participou. Muito obrigado, meus colegas de mesa, por mais um episódio incrível e tão especial pra gente. Foi muito bom e é sempre bom escutar o professor. Faz falta as aulas do professor. Espero que nos próximos semestres a gente se encontre de novo. E agradecer a presença do professor e a fala de todo mundo. Então eu vou agradecer também a presença de todo mundo, voltando aí agora com o começo de quinta temporada nova, cara nova, tudo novo, e agradecer ao professor por ter vindo aqui estrear as participações especiais que a gente estava planejando para começar. Obrigado pela sua participação, pelas palavras que você trouxe, o conhecimento e toda a sua presença. Obrigado a todo mundo e em especial ao professor. Eu tô agradecendo o convite do pessoal, a presença do professor, né, que é ilustre, e o áudio de todo mundo, a contribuição, né. E a participação estreando o Lourenço aqui também no mês de quinta, né? Ah, é a estreia? O Lourenço não tinha participado ainda, não. Que bacana. Olha, eu quero agradecer muitíssimo. Eu fiquei muito feliz com o convite e ter participado. Eu me sinto mesmo honrado e muito satisfeito. Eu acho que vocês têm um trabalho super sério, super rico, super cuidado, assim, do mais alto nível. Eu já conhecia, né, como eu falei, a oportunidade de participar já existia, o desejo de participar já existia. Então, Nicole, Matheus, Lourenço, na sua estreia aí, Sadia, eu adorei estar aqui com vocês, contribuindo. Eu quero agradecer muitíssimo também o envio dos áudios, com questões maravilhosas, a participação do professor também, do professor Tiago, colega aí de trabalho, além de todos os outros que mandaram seus áudios, que eu gostei muito, 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 e enriquecer aqui a nossa conversa. E eu fiquei muito feliz, achei muito, muito bacana e espero poder participar outras vezes. E quando eu receber o convite, eu vou vir animadíssimo, porque eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês e por cada um de vocês, que Nicole lembrou, né? Nossa experiência em sala de aula foi muito rica e acho que a gente tem um laço, né? Um laço de vida. Eu acho que é isso aí, né? Acho que o nosso encontro foi um encontro que celebra a vida. Então, é isso. Acho que a responsabilidade de cada um com a vida, com esse laço. Viver é enlaçar. Viver é fazer laço. Então, é nisso que eu aposto também, nisso que eu trabalho e que eu escuto. É isso, né? Acho que quem está sofrendo eventualmente por essa situação, busque ajuda. Você não está sozinho, tem pessoas ao seu entorno que podem ajudar. Busque profissionais, busque a rede de apoio próxima à sua casa, construa, isso é importante, uma rede de apoio. Enfim, eu quero então agradecer e dizer que eu espero que nos vejamos outras vezes. Né? Também espero. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Bom dia para quem está ouvindo no dia, boa tarde, boa noite. Aí no momento que cada um vê o podcast. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado. Obrigado pelos áudios todos, foram todos muito legais. Eu gostei muito desse momento. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite.